Quando a indústria do tabaco percebeu que perdia a guerra cultural e jurídica contra o cigarro em meados do século XX, ela não aceitou o declínio. Em vez de simplesmente murchar junto com seus lucros, os executivos astutos tomaram uma decisão geopolítica e corporativa que poucos na época conseguiram antecipar. Compraram a indústria de alimentos. Essa transição não significou apenas uma diversificação de portfólio, foi a migração em massa de um modelo de negócio baseado no vício, na engenharia química e na negação sistemática de evidências científicas para o prato de centenas de milhões de pessoas. Nas primeiras décadas do século XX, o cigarro desfrutava aí de uma reputação impecável, né? Era visto como sinônimo de modernidade, elegância, aceitação social. As corporações tabaqueiras figuravam entre as mais ricas do mundo, investindo fortunas em campanhas publicitárias que contavam com o aval de médicos, enfermeiras e personagens fictícios para atestar a segurança e o bem-estar proporcionados pelo hábito de fumar. Tudo começou a ruir na década de 50, quando os primeiros estudos epidemiológicos consistentes correlacionaram o tabagismo ao câncer de pulmão diretamente. Diante da pressão pública iminente e da queda nas ações, a resposta da indústria não foi reformular o produto para torná-lo inofensivo. A estratégia escolhida foi mais sórdida. Consistiu em negar as evidências científicas o máximo possível, financiar contra-estudos para gerar dúvida na opinião pública e nos bastidores planejar o próximo grande movimento de expansão. Nos anos 80, essa estratégia encontrou seu ápice financeiro e operacional. Em 85, a Philip Morris, uma das maiores potências do tabaco, adquiriu a General Foods por 5,8 bilhões de dólares. 3 anos depois, em 88, desembolsou 13 bilhões de dólares para comprar a Kraft. E, em paralelo, a sua principal recorrente, a R.J. Reynolds, incorporou a Nabisco. De uma só vez, então, as grandes tabaqueiras passaram a controlar uma fatia colossal do mercado norte-americano de alimentos. Marcas icônicas e cotidianas como Kraft, Mac and Cheese, Jell-O, Lunchables, Oreo, Chips Ahoy, Hits, Oscar Mayer passaram a responder diretamente aos mesmos conselhos de administração que gerenciavam o vício do tabaco. A diretriz corporativa dessa expansão estava documentada em memorandos internos, inclusive. Um executivo da Philip Morris resumiu a meta com franqueza arrebatadora. O objetivo era controlar todas as drogas do prazer que não são regulamentadas. A fronteira entre as duas indústrias não foi cruzada apenas por dinheiro e participações acionárias, ela foi marcada pela transferência de cérebros. Os mesmos pesquisadores químicos que passaram anos descobrindo como tornar o cigarro mais viciante e irresistível foram redirecionados para laboratórios de alimentos com uma missão idêntica: otimizar o apelo químico dos produtos consumidos em massa. A metodologia era exatamente a mesma, pessoal, apenas o alvo havia mudado. Nesse contexto, destacou-se a figura de Howard Moskowitz, um psicofísico americano contratado pelas maiores marcas alimentícias do planeta. Moskowitz formalizou o conceito do bliss point, ponto de êxtase, a combinação matemática precisa de açúcar, gordura e sal capaz de maximizar o prazer sensorial, forçar o cérebro a liberar picos de dopamina e induzir o consumidor a comer incessantemente, independentemente de qualquer sinal biológico de fome. Não se tratava de intuição culinária, mas de engenharia de precisão. Conforme documentado pelo jornalista Michael Moss do New York Times em sua obra South Sugar and Fat, os arquivos internos da indústria revelavam um vocabulário próprio e revelador também, né? Termos como cravability, desejo incontrolável, snackability, a incapacidade física de parar de comer, Morenheim, a sensação constante de que falta mais uma unidade, guiavam o desenvolvimento de produtos cujo propósito central não era nutrir, mas sim impedir que o consumidor conseguisse largar a embalagem. Também não nos esqueçamos de que base da formulação da grande maioria dos alimentos ultraprocessados está nos óleos vegetais refinados, soja, milho, canola, girassol, etc., que desempenham um papel central tanto na indústria quanto na degradação da saúde pública. Extraídos por processos químicos e térmicos industriais, esses óleos são extremamente baratos e ricos em ácidos graxos, ômega 6. Ocorre, gente, que o consumo excessivo e desproporcional de ômega 6 em relação ao ômega 3, uma característica marcante da dieta industrializada, promove um ambiente metabólico altamente inflamatório no organismo.
Presentes em salgadinhos, biscoitos, margarinas, pratos prontos, frituras, esses óleos não apenas garantem a palatabilidade e a estabilidade prateleira desses produtos, mas também atuam como vetores silenciosos que potencializam os danos metabólicos associados à obesidade e às doenças cardiovasculares nas populações vulneráveis. Óleos vegetais são o resto da indústria e que você ainda adquire e que literalmente envenena a si próprio e aqueles que você tanto ama. Os efeitos dessa engenharia alteraram profundamente o metabolismo humano e a própria cadeia alimentar. Produtos como Cheetos, por exemplo, foram projetados com base no fenômeno da densidade calórica evanescente. Eles se dissolvem rapidamente na boca antes que o cérebro consiga registrar que acabou de receber calorias. Como o sinal de saciedade natural é burlado, o mecanismo de recompensa continua ativo, mantendo a mão em movimento rumo à embalagem. Antes da década de 80, os alimentos básicos mantinham perfis gustativos tradicionais, a gente sabe disso. Com o mapeamento dos Bliss Points, o açúcar infiltrou-se sorrateiramente em itens que historicamente nunca foram doces, como pão de forma, molhos industriais, frios, embalados, iogurtes, cereais matinais voltados ao público infantil e por aí vai. O paladar de gerações inteiras foi sistematicamente recalibrado para patamares de doçura artificiais inexistentes na natureza, criando um ciclo vicioso de consumo intergeracional. Assim como ocorreu com o tabaco, cujos arquivos secretos só vieram a público na década de 90 por imposição judicial, comprovando que os executivos sabiam dos malefícios décadas antes de admiti-los publicamente, a indústria de alimentos enfrenta hoje um escrutínio jurídico e documental análogo. Embora a discussão pública sobre ultraprocessados costume gerar em torno da obesidade e do diabetes, uma fronteira ainda mais alarmante ganha relevância: o impacto direto desses produtos sobre o cérebro e a saúde mental. Estudos epidemiológicos já demonstraram que o consumo elevado de alimentos ultraprocessados eleva significativamente o risco de desenvolvimento de quadros de depressão, ansiedade, angústia, etc. Meta-análises indexadas no PubMed corroboram essa tendência, inclusive, apontando que dietas hiperprocessadas aumentam em média 53% a chance de manifestação de sintomas de transtornos mentais comuns, ansiedade, depressão. A explicação passa, em grande medida, pelo eixo intestino-cérebro. Aproximadamente 90% da serotonina, neurotransmissor associado ao bem-estar e à regulação do humor, é produzida no trato gastrointestinal, acreditem. Uma alimentação rica em aditivos químicos, emulsificantes e açúcares refinados destrói a microbiota intestinal benéfica, desencadeando reações em cadeia que envolvem inflamação sistêmica crônica, estresse oxidativo e resistência à insulina. Esses três eixos patológicos comprometem o funcionamento das mitocôndrias, consideradas as usinas de energia das células. No tecido cerebral, a queda na produção energética traduz-se em fadiga crônica, desânimo, irritabilidade, déficit de concentração, ansiedade, flutuações severas de humor. Mas, apesar disso, na prática clínica cotidiana, o paciente raramente é questionado sobre a sua ingestão de ultraprocessados antes de receber um diagnóstico psiquiátrico formal e uma receita de medicamentos controlados. É bom que se diga. A já mencionada transição estratégica da indústria tabagista para o setor de alimentos ultraprocessados, especialmente a partir da metade do século XX, quando o cerco regulatório e científico começou a se fechar contra o cigarro, revelou uma perfeita fusão de interesses corporativos, na qual a indústria farmacêutica, claro, desempenhou também um papel de retaguarda e sustentação fundamental a todo o mecanismo. Se não, vejamos, quando os gigantes do tabaco começam a diversificar seus portfólios adquirindo empresas de alimentos processados, aplica-se ao novo mercado a mesma expertise da engenharia do produto, hiperpalatabilidade e marketing agressivo que usavam para o fumo. Nesse tabuleiro, a indústria farmacêutica, que de boazinha não tem nada, posiciona-se de maneira a rentabilizar as duas pontas dessa transição cronológica e sanitária. Primeiramente, através da gestão do vício e mitigação de danos. Inicialmente, conforme o tabagismo passa a ser reconhecido globalmente como uma epidemia e uma dependência química severa, a indústria farmacêutica lucra pesadamente com o mercado de cessação do tabagismo. Aí vem o desenvolvimento e comercialização em massa de terapias de reposição de nicotina, adesivo, goma de mascar, além de medicamentos de tarja preta, psicotrópicos, entre tantos, para ansiedade, depressão, controle de abstinência, tornando-se aí fontes multibilionárias de receita.
As farmacêuticas gerenciam o sintoma do vício gerado pelo tabaco sem que a raiz do problema, a comercialização do cigarro, seja extinta de forma abrupta. E em segundo lugar, mas não menos importante, at last but not least, vê-se a medicalização da epidemia da obesidade e doenças crônicas. Conforme o capital do tabaco migra maciçamente para a produção de alimentos ultraprocessados ricos em açúcares, sódio e óleos vegetais inflamatórios, a incidência de obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares dispara globalmente, inclusive em crianças e adolescentes, é bom que se diga. A farmacêutica, então, reposiciona-se para o que é hoje um dos seus pilares mais lucrativos, a gestão crônica de comorbidades. Em vez de focar na cura ou na prevenção estrutural, o que esbarraria em confrontos diretos com a Big Food, o setor farmacêutico passa a ser assim um fornecedor de todo um arsenal contínuo de manutenção da vida, como estatinas para o colesterol, antihipertensivos, antidiabéticos orais e, mais recentemente, a nova geração de medicamentos injetáveis para emagrecimento, né? Em suma, enquanto o Big Tobacco migra para o Big Food para continuar comercializando produtos de alto potencial aditivo e de consumo recorrente, a indústria farmacêutica na retaguarda garante que o ciclo econômico permaneça fechado. Lucra com o tratamento do vício do cigarro no passado e hoje lucra de forma perpétua com o controle medicamentoso das doenças geradas pelo modelo alimentar que substituiu lá atrás o tabaco na rotina da população. E as pessoas mais pobres dos grandes centros urbanos, como é que ficam nisso tudo, gente? Ficam gordas e doentes. A penetração dos alimentos ultraprocessados nas populações de baixa renda reflete uma profunda desigualdade social e econômica, criando o paradoxo da coexistência entre obesidade e desnutrição. Devido ao seu baixo custo, alta durabilidade e ampla disponibilidade, esses produtos acabam substituindo alimentos in natura e minimamente processados na mesa das famílias carentes. Como são densamente calóricos, mas extremamente pobres em micronutrientes essenciais, vitaminas, minerais, fibras, eles suprem as necessidades energéticas diárias da pessoa, porém de forma vazia, levando ao ganho excessivo de peso enquanto o organismo permanece em estado de fome oculta e carência nutricional crônica. Além disso, esse cenário é agravado pelas estratégias agressivas de marketing, pela própria dinâmica dos desertos e pântanos alimentares, regiões periféricas onde o acesso a frutas, legumes, verduras frescas é escasso ou financeiramente proibitivo. Nesses locais, os ultraprocessados tornam-se a opção mais acessível e conveniente para jornadas de trabalho exaustivas e mal remuneradas. O consumo contínuo desses produtos de baixa qualidade nutricional desencadeia, como eu disse, inflamações sistêmicas e o desenvolvimento precoce de doenças crônicas graves, não transmissíveis, como diabetes tipo 2, hipertensão, perpetuando um ciclo de vulnerabilidade em que a saúde da população mais carente é duplamente penalizada. Concluindo, então, ao traçar esse paralelo histórico, a conclusão não pode ser outra, é incontestável. A indústria do tabaco precisou de décadas de pressões sociais, litígios bilionários e revelações documentais para ser responsabilizada perante a opinião pública. A indústria de alimentos ultraprocessados encontra-se hoje exatamente no mesmo estágio em que a indústria do tabaco estava nos anos 70, de posse de evidências científicas irrefutáveis sobre os danos sistêmicos que provoca, amparada por estratégias de marketing agressivas e protegida por uma inércia regulatória que custe diariamente saúde física e mental de milhões de pessoas, ele segue em frente. E a indústria farmacêutica navega nessa onda toda, né? A alimentação saudável e de qualidade está longe de ser um privilégio exclusivo de classes mais abastadas ou de exigir um orçamento elevado. As pessoas têm que saber disso. Comer bem, gente, depende muito mais de criatividade, planejamento e do aproveitamento integral dos insumos do que da compra de produtos importados ou rotulados como fitness. Ao valorizar alimentos da estação, explorar feiras locais, evitar o desperdício com o uso inteligente de cascas, talos, sementes, e resgatar o hábito de cozinhar com ingredientes básicos e naturais, é possível sim montar pratos nutritivos, saborosos e financeiramente acessíveis para qualquer realidade e que não encurtarão drasticamente a sua vida.